fazer uma pergunta para você, presidente, abordando um pouco sobre a categoria de base, pela mudança que aconteceu aí no Grêmio nos últimos anos, que o clube passou de 300 milhões de faturamento com venda de atletas, bateu ano passado, né, nos últimos 3 anos. E muito desse trabalho vem sendo capitaneado aí por essa nova gestão e até pelas mudanças que vocês fizeram em alguns investimentos, parte desses investimentos sendo destinados para melhorias no CT da base. Eu gostaria que você expressasse um pouco para a gente sobre esse trabalho e quais são os planos do Grêmio agora com essa parada, o que vocês estão fazendo aí para manutenção e gestão das categorias de base do Grêmio. Bom, o que aconteceu naquele momento de 2015 foi, eu já vi, o Grêmio já tem uma certa cultura de então não é 2015. O Grêmio sempre aproveitou de uma maneira bastante eficiente, são os melhores momentos do Grêmio, na sua história, nos seus títulos. Eu levo aqui em conta 81, levo em conta aqui 95, levo aqui em conta 2017, que são os títulos mais expressivos. O Grêmio sempre teve uma grande participação de jovens formados no clube, né? Mas a gente priorizou isso. O orçamento da base aumentou bastante, nós tínhamos um orçamento na faixa de 26, 27 milhões de reais para este ano, não vai mais acontecer, estamos construindo lá uma obra de 10 milhões de reais, que implica em toda uma reformatação da parte de hospedagem, de estalagem, principalmente de albergue, de alimentação e de acompanhamento, uma nova parte administrativa, uma nova parte de saúde e campos novos, vestiários novos. Então, há um investimento nesse sentido bastante adequado. Mas o mais importante no futebol de base é o diagnóstico, é a capacidade da rede funcionar, capaz de ter um diagnóstico expressivo de bons atletas, de bons jogadores, com jogadores promissores. E principalmente depois de ter esses jogadores promissores, também ter condições de formá-los, adaptá-los, melhorá-los, orientá-los, formá-los em todos os sentidos, não apenas o jogador para jogar bola em campo, mas o jogador cidadão, o jogador homem, o jogador que tem uma carreira profissional, curtíssima, mas como cidadão e como pessoa, como gente, tem que estar preparado para vivenciar isso. O jogador jovem, que se salienta rapidamente, é um ser humano extremamente exigido, porque ele passa a ser cobrado, não como um jovem adolescente, muitas vezes, mas como um adulto com grandes responsabilidades, com grandes consequências, com grandes justificações sociais, com grandes justificações da sua profissão. Então ele tem que estar muito bem preparado para enfrentar isso. E o Grêmio fez isso com muita maestria. Praticamente os grandes times, ali a nossa base, a direção da base, aquelas pessoas que ali trabalham são muito competentes, a formação é muito competente, a captação é muito competente e sempre traz jogadores que são capazes de formar pelo menos aí um time bom a cada ano, que disputa depois praticamente 3, 4 jogadores dessa geração vem. E eu poderia dar os exemplos que aconteceram pelo menos de 15 para cá. O Luan, o Everton, o Pedro Rocha, o Wallace, o Arthur, né? Agora o Matheus Henrique, o PP, né? O Jean-Pierre, e tem tantos outros na base que estão próximos de chegar, jogadores que às vezes eram vendidos e nós tínhamos um outro lá embaixo, pronto para entrar nas mesmas condições de rendimento, com a mesma capacidade de evoluir. Então o Grêmio trabalha essa coisa como uma questão estratégica de clube, como uma formação de jogadores para ganho esportivo e também para depois realização de ativos recíprocos nossos e também dos jogadores, evidentemente, para suas carreiras.